Tá. Boa tarde a todos. Aqueles que não me conhecem, eu sou o Celso, sou um trabalhador dessa casa, sou um aluno dessa casa e um eterno aprendiz do Espiritismo. E a cada hora, a cada tempo que avançamos dentro do Espiritismo, nós aprendemos cada vez mais e vamos aprimorando aquelas primeiras lições, ou seja, os nossos entendimentos, eles vão modificando, vão ficando maiores e a gente consegue ter uma noção ainda pequena, né, do que é o Espiritismo, né? Eu gosto um pouco de estatística e eu diria para vocês que mesmo Divaldo, Chico, esses grandes espíritas conhecem muito pouco desta vasta doutrina. Essa doutrina que é universal, ela não é da Terra, ela é universal. O nosso assunto hoje, ele é um pouco delicado, ele é bastante delicado, porque nós vamos tratar lá do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, mais especificamente o item 14, caridade para com os criminosos. Essa palestra eu fiz ela a primeira vez em 2011, 2012. Então algumas coisas aqui eu tive dando uma revisada muito rápida, pode ser que ela ainda esteja defasada. Não em relação à doutrina, né? Mas algumas coisas expostas aqui, né? E nessa oportunidade eu conheci uma pessoa que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, e ela infelizmente já desencarnou, e ela foi assim crucial para eu desenvolver essa palestra, certo? Então nós vamos começar lá com essa pergunta 886 do Livro dos Espíritos, né? Que é assim, ó: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E a resposta dos Espíritos foi bem completa, bem tranquila, né? Eles responderam que a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Vamos ver então o que quer dizer cada uma dessas palavras. Benevolência é bondade, excesso de boa vontade em relação a outra pessoa, tolerância, que é tolerante, indulgente, que perdoa com facilidade, de natureza boa, benévola, que trata alguém com bondade, expressando a característica ou particularidade de benevolente, bom, benigno, tolerante. Se nós olharmos essas três palavrinhas que estão grifadas aí, benevolência, indulgência e perdão, elas são algumas das características do homem de bem que também está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Algumas, eu lembro que uma ocasião eu contei no Livro dos Espíritos, traziam 22 ou 23 anotações do que era o homem de bem. A primeira delas, dessas 21, já é complicado de nós chegarmos ao ponto de ter essa característica. Imagina as 22, 23. E ao final do texto do homem de bem, ainda nos fala Kardec que elas são algumas características do homem de bem. Então a gente vê que tem um longo caminho para caminhar, porque se nós nos avaliarmos individualmente, e eu não quero fazer aqui avaliação de ninguém, a gente vai ver que ainda está bastante atrasado em relação a isso. Por exemplo, benevolência, nós temos benevolência com todos,
ou só com nossos parentes em casa, com aquele que nós amamos. Nós somos bonzinhos com aquele cidadão que está na parada, na sinaleira, lá pedindo dinheiro, ou ganhando o dinheiro dele, entregando panfletos, enfim, vendendo rapadura. Normalmente a gente reclama que aquele cidadão está nos incomodando, não é isso? Então a benevolência, nós ainda estamos um pouco longe de alcançá-la, assim como a indulgência. A indulgência, que é a disposição para perdoar culpas ou erros, clemência, misericórdia, absolvição de pena, absolvição de penas aqui, ó. Quem não lembra do indulto de Natal, aonde muitos criminosos que alcançam um parâmetro, vamos dizer assim, ele é solto por aquele período do Natal Novo. E há outros indultos que ele simplesmente é liberado, efetivamente, do cárcere, né? Ofensa, dívida, desculpa, perdão. E o que é o perdão? Essa palavrinha aqui, ela é chave, que eu acredito que seja a mais difícil de todas. A gente olhar para o irmão que nos ofendeu, ou que nós tínhamos ofendido, e dizer para ele, eu te perdoo, é simples. Agora, limpar o coração pelaquela agressão que nós sofremos, ou fizemos a outros, é muito complicado. O perdão tem que ser da alma, não é da boca para fora. E esse perdão, muitas vezes, nós levamos algumas vidas para realmente poder alcançar o que ele nos diz, né? Então, o que é o perdão? É remissão de pena, ou de ofensa, ou de dívida, desculpa, indulto, ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era seu dever, ou obrigação porque competia exigir. Então nós temos benevolência, indulgência e perdão. Se vocês verem o conceito de cada uma delas, uma está inclusa na outra. O perdão está incluso na indulgência, a indulgência está inclusa na benevolência, e assim por diante. Então essas são três características que todo espírito deveria ter: indulgência, benevolência e perdão. E ser espírita é difícil. Não é vir aqui fazer uma doutrinária, uma exposição, não é vir aqui simplesmente assistir as palestras, as orações, a leitura do... A gente tem que pegar esses ensinamentos e aplicá-los lá fora, que aí a parte é difícil. Aí é a parte complicada. Muitas vezes saímos daqui, vamos atravessar a rua, alguém nos barra o carro em cima, acabou o espírito. E começou o ser humano, aquele humaninho, certo, gente? Eu falei para vocês que eu tinha conhecido uma pessoa quando eu montei essa palestra. Essa senhora, Maria Ribeiro da Silva Tavares, alguém conhece ela? Quem é que é assistente social aqui? Estou mais lembro. Não? Trabalho na piscina, não tem. Não é a Dona Maria? É a Dona Maria. Tá. A Dona Maria, assim, ó, eu baseei essa palestra na época dela e hoje eu complementei com algumas coisas. Então nós vamos ver a biografia dessa senhora e vocês vão ver que ela fez um trabalho assim, ó, fora de série. Ontem eu estava conversando com a minha esposa, ela disse assim, nossa, como é que uma pessoa pode, durante 74 anos, se não me engano, se dedicar aos outros? Como é que pode uma pessoa, durante 74 anos da vida, viver com criminosos? E criminosos em potencial. Eu conheci na época, eu soube na época, que o Bezerra de Menezes, a instituição de Porto Alegre, lá, que é a maior, talvez, do Rio Grande do Sul, do Espiritismo, né? Tinha um trabalho dentro do presídio central. E era uma pessoa só que trabalhava lá. Pela dificuldade de trabalhar lá dentro.
Porque tu vai lá, ou em qualquer outra instituição de criminosos, com as melhores intenções. Só que aquele cidadão que está lá, ele é um criminoso, ele é um espírito desviado do verdadeiro objetivo dele. Então ele está dentro do mal, ele não é maligno, ele está convivendo com o mal. Além do que, ele está sendo assediado, e muito assediado, por outros irmãos desencarnados. Então muitas vezes a gente ouve falar, na semana que vem até vou falar um pouco sobre a morte, que é uma coisa tão chata, né? Se esse é um assunto delicado, a morte é um muito delicado. Então muitas vezes a gente ouve falar assim, bandido bom é bandido morto. Esse cara que estuprou, ele deveria ser castrado, ele deveria ser pregado na cruz, deveria isso, aquilo e outro. Ou aquela mãe que mata o filho, ou aquele que tira a vida de um assalto. Enfim, nós temos uma maneira própria de fazer julgamentos, de sentenciar e executar se deixarem. Aquele irmão que ainda está nesse desvio, ele é nosso irmão, ele é filho de Deus como nós, ele foi criado simples e ignorante, ele está neste momento fora da realidade do bem, mas ele é nosso irmão. Aquele irmão que é um criminoso, que a Dona Maria chama de anjo, ela chamava todos eles de anjos, e ela procurava em cada um deles alguma coisa de bom, por mais criminoso que ele fosse, por mais atroz que tenha sido o crime deles, ela não julgava ninguém. Não é verdade? Aliás, quem não conhece, esse aqui é o patronato Lima Drummond, aonde a Dona Maria morou desde os anos 40 até 2014, quando ela desencarnou. Então ela morava junto com os presos, ela comia junto com os presos e não admitia que dessem comida separada, isolada para ela. Claro que em um determinado ponto, quando vocês viram ali, ela estava na cadeira de rodas, a comida vinha da cozinha para ela, mas era a mesma comida que os presos comiam. E esses presos, esses criminosos, enfim, essas almas perdidas, vamos dizer assim, tinham um respeito por essa senhora extremamente grande. Era algo fenomenal. Todos eles tinham carinho por ela. Ela ficava sentada na porta da casa dela, eu não conseguia foto da casa da porta dela, a porta da casa dela. Ela tinha uma casa dessas pré-fabricadas de madeira, e ela fazia com aquele cidadão que morava com ela, que era presidiário, era um traficante, ele era um desses comandantes do tráfico, estava preso, e ele adotou a Dona Maria de certa forma adotou ele. Então ele andava com ela para todo mundo, claro. Já era um preso num sistema de semilivre, né? De albergado, como a gente chama. Que na justiça do homem tem o preso, tem esse caso aí que é o semilivre, e tem o livre depois, né? Então lá dentro as pessoas ficavam à noite e durante o dia saíam para trabalhar, ou seja, um trabalho, uma ressocialização, tá? Então esse casarão abrigou muitos anos a casa dela, e enfim, essas coisas. Tanto que ele foi derrubado como patrimônio histórico, né? Isso agora até o fim desse relato aí, eu tirei de um jornalista depois que ela faleceu. Então ele fala assim, a história do casarão que fica na Avenida Teresópolis tem por finalidade o abrigo de preso dos regimes aberto e semiaberto, o que eu queria dizer era semiaberto, né? Porém o patronato não somente abriga esses presos, mas também oferece orientação técnica e profissional para a reinserção deles na comunidade após a libertação.
Mas ao contar a história do casarão, também tenho que contar a história da fundadora do patronato, Maria Ribeiro da Silva Tavares, pois sem ela o patronato não existiria. Maria Tavares nasceu em Pelotas no ano de 1912. Nos anos 30, era funcionária da Prefeitura de Porto Alegre e formou-se em assistência social. Vejam que não era um local para abrigar só os presos, também tinha assistência social. E essa assistência social, até um bom tempo, foi feita só por ela. Agora o Estado fornece assistência social. Eles têm assistência social, tem psicólogos, tem advogados, tem uma série de profissionais à disposição deles lá. Então veja que nos anos 30 ela já era funcionária e formou-se como assistente social na década de 40. E aí começa a história dela, ele começa a contar a história dela. Certo dia ela encontra uma senhora na Avenida Ipiranga, ela é em Porto Alegre, lá todo mundo conhece a Avenida Ipiranga, aquela da Zero Hora, da PUC, enfim, né? Cujo filho estava preso na casa de correção e a mãe não foi autorizada a visitá-lo. Dona Maria, sensibilizada com a situação da outra mulher, conseguiu uma autorização judicial para que a mãe visitasse o filho. E ela foi junto. Ela acompanhou a senhora e pela primeira vez se deparou com a realidade do local. Então vejam assim, há uma certa semelhança da história dessa senhora com a parábola do bom samaritano. Quem lembra da parábola do bom samaritano? Lá Jesus dizia assim, um homem, ele não especifica quem é esse homem, descia de Jerusalém a Jericó, ou o inverso, não lembro a parábola agora na cabeça, tá? E foi assaltado. Aí bateram nele, fizeram horror, roubaram ele. Passou um doutor da lei, olhou aquilo, não, estou fora. Passou um levita e atravessou a rua. E veio o bom samaritano, ou seja, um homem da Samária, um samaritano, que era uma das tribos que não era muito amiga das outras, que era considerada, de certa forma, uma tribo fora dos padrões, porque eles tinham um comportamento diferente das outras tribos. Eles não seguiam as mesmas regras que as outras tribos. Que, para quem não sabe, ficava ao lado da usina do gasômetro. Muitas vezes a casa de correção ficava inundada devido às cheias do Guaíba. Quem conhece o gasômetro lá hoje está famoso, né? A casa de correção era o lar. Até algum tempo atrás, quando começaram a fazer essas melhorias, acharam lá as pedras de fundação, essas coisas assim dessa casa de correção. E isso era um verdadeiro horror. Imagina a enchente do Guaíba. A maior foi a de 40, 41, se não me engano, né, que a água entrou, daí fizeram aquele muro. A gente tem história agora recente disso, aí questão de dias atrás. Então, o sofrimento que esses homens tinham lá era extremamente horrível. Mas preso tem que se ferrar mesmo, tem que sofrer. Quem é que se ressocializa dentro de um pensamento desse? Ninguém. Ele vai continuar sendo bandido toda a vida dele. E cada vez mais ele vai ter raiva. E cada vez mais ele vai ser assediado. E cada vez mais ele vai cometer atrocidades. Aqui começa a história de Dona Maria Ribeiro, junto ao sistema carcerário, ao preparar seu trabalho de conclusão da faculdade, como assistente social, começou a estudar os sistemas de outros modelos de penitenciário. E antes mesmo de se formar, mas já como funcionário da prefeitura, redigiu um ofício e pediu a assinatura do prefeito para que 36 presos ajudassem na obra de canalização do arroio Dilúvio. O juiz responsável ainda cedeu 2 caminhões para que os presos fossem levados ao local de trabalho e voltassem para a casa de correção à noite, mesmo achando que poderia haver uma fuga em massa desses homens. Imagina uma mulher como a Dona Maria, devia ter uns 60,
menos até de 1,60, dirigindo um caminhão daqueles caixa seca. Eu não conheço muito mecânica, mas disse que não era muito fácil dirigir aqueles caminhões. Não era muito fácil. E ficar atrás da direção de um caminhão desse, uma pessoa com 1,60, com 36 presos lá atrás, era um horror. Para fazer a canalização do Arroio de Uve, todo mundo nós conhecemos. Aquelas barrancas, aquelas coisas, ela foi com os condenados, ela estava junto, presente. Vejam, eu continuo dizendo, olha a coincidência com a parábola do bom samaritano. Opa, travou. Esses presos foram quem sugeriram a Dona Maria a criação do patronato do Lima Drummond, aquele que eu mostrei a foto ainda há pouco para vocês, ocupando uma área de 1,35 hectares no bairro Teresópolis. O casarão foi comprado por cruzeiros, 8 mil cruzeiros, dos quais 13 mil saíram do bolso da Dona Maria. A partir desse momento, surge um conceito diferente de família grande e singular como nenhuma outra. Família grande e singular. Ela não ajudava só os presos, ela ajudava a família dos presos. Ela adotou, nós vamos ver lá no final, o filho de um dos presos, que até então era advogado, já não era uma pessoa muito nova, não sei se ainda está vivo, mas ela adotou, deu educação para ele pediu encarecidamente que ela fizesse isso, porque não tinha outros parentes. E ela cumpriu o papel de mãe, já que ela não tinha sido mãe. Movida principalmente pela confiança, e essa era a palavra-chave que regia a nova casa, pois Dona Maria acreditava que não são criaturas irrecuperáveis, mas existem métodos convencionais. Então vejam que ela tratava as pessoas com dignidade e eles não fugiam. Pelo menos eu não conheço fuga, né, dela, o tempo dela. Era uma pessoa que ela ela não ia lá escolher os presos. Isso aí depois, com o tempo, o Estado tomou conta, ela simplesmente passou a ser uma figura decorativa lá dentro. Não sei quando é que foi isso, que ano foi isso, mas mesmo assim ela continuou sendo aquela pessoa maravilhosa para os presos, dando toda assistência, uma palavra de consolo, uma palavra de carinho. Tanto que eles passavam, bom dia, Dona Maria, boa tarde, Dona Maria, como está a senhora? Levavam um bombom para ela. De tanto era o carinho que eles tinham com ela. Aí vem aquela parte que eu falei para vocês, não são criaturas irrecuperáveis, mas existem métodos convencionais. Vejam, criaturas recuperáveis. Jesus nos disse, nenhuma das ovelhas do meu Pai se desgarrarão. Mais um ensinamento que a Dona Maria nos faz. Ela procurava em cada um deles aquilo que havia de bom, por menor que fosse. Mesmo que o cara fosse mau, imagina, criminosos. A gente aqui fora tem uma noção do que é um presídio, mas lá dentro é terrível, pelo que se conta, né? Quem domina as gangues, o cara entra lá por, sei lá, um fruto de galinha, ou sei lá, alguma coisa assim, e sai de lá mestre. Em assalto a carro bancário, a banco, enfim, essas coisas. Todos nós sabemos disso, que lá não responsabiliza. Infelizmente, o nosso sistema carcerário ainda é muito ruim. A partir daí, o trabalho individual de melhoria inicia, executando o sucesso na recuperação e ressocialização dos detentos. Lá não tem muros, não tem grade. Vocês forem lá olhar, é uma chácara. Ou pelo menos era em 2011, não sei hoje. Hoje parece que venderam um pedaço para o Zafari, um Zafari que foi construído lá. Mas não tinha muro, não tinha cerca, não tinha nada, era aberto.
era simplesmente na confiança que ela tinha nos presos. Existem convênios com órgãos como o SEBRAE, SENAI e SIDUSCOM, que são bem ativos. Por exemplo, que oferecem oficinas de empreendedorismo e cursos profissionalizantes aos presos. Inclusive, a busca de emprego para esses presos, hoje ainda assistência social, não mais, claro, a Maria, porque ela já faleceu, ainda faz documentação, que muitas vezes os caras saem do presídio e não tem uma identidade, não lembra mais o CPF, enfim, todas aquelas coisas, né? Dona Maria Ribeiro morou no patronato a partir daí, em 1940. Era carinhosamente chamado pelos apenados de Vó Maria e os chamava de anjos. Sempre com uma conversa carinhosa. Lembra aquela questão de qual é a verdadeira caridade? É te doar o teu tempo para uma pessoa. Não é só alcançar algo para ela comer. Não é só algo material que nós devemos dar, mas é o nosso tempo, a nossa atenção. Muitas vezes uma pessoa tem essa necessidade, ela vai num lugar para buscar uma cesta de produtos, uma boa conversa com elas vai fazer muito bem, talvez melhor até do que a cesta, porque a cesta vai fazer o bem ao corpo, que é necessário. E já tivemos uma palestra aqui da Isabel, em que ela falou do corpo e do espírito, para nós cuidar do corpo e do espírito. E esse apoio, esse tempo que a gente dedica, é cuidar do espírito, é poder conversar com essas pessoas. Muitas vezes chegou a pedir dinheiro para o seu filho, para ajudar a pagar a luz ou comprar gás ou comida na casa de alguém, de algum detento que passasse por dificuldade. Olha o tamanho da devoção dessa senhora. Olha o tamanho do coração dela. Maria Ribeiro foi homenageada como cidadã emérita de Porto Alegre em 1987. Não encontrei nenhuma rua com o nome dela. Isso também não veio muito ao caso. Já no final da sua vida, Maria resolveu continuar morando no terreno do patronato, onde tinha uma casinha de madeira e era cuidada pelos presos. Ela faleceu aos 102 anos em 21 de setembro de 2014. E o seu caixão foi carregado por seus anjos, os detentos. Agora vamos falar um pouco sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo. Mas como a gente está em cima do laço, vamos lá para essa última parte aqui. Devemos arriscar a vida por um malfeitor? E aí, gente? Se um estuprador, um assassino, estivesse em perigo, né, de vida, nós deveríamos ajudar? Não é o que os filmes americanos mostram para nós, né? Com certeza não. Mas o que Jesus nos diz é outra coisa. Esta é uma questão muito importante e que não, naturalmente pode ocorrer. Responderei segundo o meu adiantamento moral, porque isso aqui é uma mensagem de um espírito, mais ao fim nós vamos verificar. Devemos ainda arriscar-nos para salvá-lo? Pulei. Pois é preciso saber que devemos arriscar a vida, ainda que seja um malfeitor. Aí ele diz assim, ó, o devotamento é cego. É como a fé, né? Ela tem que ser cega, mas com razão, né? Se socorremos o inimigo, devemos também socorrer o malfeitor. Já vimos, eu acho, algumas vezes a questão da caridade com nossos inimigos, né? Que é um inimigo da sociedade. Ao socorrê-lo, não devemos evitar somente sua morte, pois nos últimos minutos da vida, o homem perdido vê toda a sua última encarnação desfilar diante de si. Esse fato proporciona a ele a chance de se arrepender e a oportunidade de um reerguimento moral. Então, assim, nos instantes derradeiros, ele ainda pode ter a chance de se arrepender. É por isso que a doutrina espírita é contra a eutanásia. Porque
por mais que sofra um espírito, ele de curação. É triste, aquilo é uma prova para quem está de fora. Minha mãe teve Alzheimer antes do falecimento dela. Gente, aquilo é uma prova impressionante, não para eles, é para nós. É algo surreal. É surreal. Aí, continuando, a morte talvez chegasse cedo demais para esse infeliz, e sua próxima reencarnação poderia lhe ser terrível. Coragem, homens, a quem a ciência espírita esclareceu, socorram-no, tirando-o de sua condenação, e talvez esse homem, que teria morrido insultando a todos, se lançará nos braços daquele que teve caridade para com ele. Mesmo assim, não devem perguntar se ele vai agradecer ou não. Ao salvá-lo, estarão obedecendo à voz do coração que diz: se podem salvá-lo, salvem-no. Quem somos nós para não ajudar o outro, né? Para deixar uma pessoa morrer sem o amparo? Aí, resumindo, né? É preciso amar os seres humanos com igualdade, é preciso cuidar das coisas de Deus em primeiro lugar, é preciso fazer aos outros aquilo que pedimos a Deus: perdão, caridade, amparo, indulgência, benevolência. É preciso tratar aos outros como queremos ser tratados. Isso talvez seja o mais destacável aqui, né? Tratar os outros como queremos ser tratados. Porque normalmente o nosso egoísmo, nós achamos que devemos ser tratados todos como reis. E o nosso irmão como um pobre miserável, um pobre diabo, vamos dizer assim, como a gente diz. Né? Nós devemos tratar ele bem, para poder socorrer. Assim como aquele criminoso, aquele cidadão na parada lá na sinaleira, nos vendendo rapadurinha, ou pedindo dinheiro, ou entregando panfleto. Ele é um ser humano que nem nós, ele foi criado que nem nós. Ele tem um pai, que é Deus. E esse pai é o nosso pai. E ele é magnífico, ele é bondoso. Ele não nos deixa faltar nada. E aí, para encerrar, aqui a foto do desencarne dela, já o enterro dela lá na Lomba do Pinheiro, lá no cemitério da Lomba do Pinheiro. Esse cidadão que vocês veem à esquerda é o filho dela, o adotivo. Os demais são presos, que ainda estavam naquela época presos lá. Então vejam que agradecimentos que eles puderam dar nessa hora terrível, né? Que é o desligamento de uma pessoa. É uma hora terrível, mas todos nós também vamos chegar lá, né? Então já fica aí uma pequena dose para a semana que vem, gente, tá? Eu agradeço a paciência de vocês. Espero que possa ter contribuído com alguma coisa. E espero também que a gente possa se encontrar na semana que vem, com muito amor, certo?